galera. Professor Paulo Henrique Netinho na área, professor de Geografia. E o assunto hoje é muito pertinente para você que está fazendo concurso, quer dizer, vai fazer concurso, vai se preparando pré-vestibular, seja concurso público, seja concurso militar, enfim, sempre aparece geologia nessa parte de geografia, física. Então, assim, a gente vai começar essa série de vídeos aí para ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o que é geologia? Quando a gente fala de geologia, é o estudo da estrutura da Terra. E geomorfologia seria o resultado dessa geologia, ou seja, seria as multiformas terrestres. Então, geologia é a estrutura e geomorfologia é a transformação dessa crosta terrestre que nós vamos ver mais à frente, ou seja, o relevo, né, de uma certa forma. Então, geologia, estrutura, geomorfologia, o relevo, e assim vamos começar esses vídeos. Então, olha só, para ficar mais claro para você aí, deixa eu vir aqui para cima, a estrutura interna da Terra ela é formada pela crosta terrestre, a parte superficial, o manto, que é a parte intermediária, e o núcleo. Isso aí você já estudou no seu fundamental, né? Mas, assim, o que a gente pode intensificar é que o núcleo é a parte central do planeta. E, assim, nessa condição, nós vamos dividir esse núcleo em duas partes. A parte interna, que muitos cientistas afirmam que, claro, né, é uma questão teórica, ninguém conseguiu chegar lá para saber. Mas imagina que esse núcleo é sólido, porque você tem uma grande quantidade de metais e minerais concentrados. Então, nessa coisa, né, você vai imaginar que se você tem uma parte sólida, a parte de dentro, né, com 7.000 graus de temperatura, com temperatura elevadíssima, então a parte de fora vai ser líquido. Então, a gente pode dividir essa questão. O núcleo interno sólido a quase 7.000 quilômetros, né, de distância, 6.371 quilômetros, a uma temperatura de 7.000 graus Celsius, e o núcleo externo líquido de 2.900 quilômetros a 5.150 quilômetros, que você vai ter a parte líquida. E isso porque esse núcleo é conhecido também como NIF, pela grande quantidade de níquel e ferro, os primeiros materiais, né, a se consolidar no planeta. Então, não é simplesmente acabar o núcleo e você já entra numa outra parte que é o manto. Você tem uma intermediação entre esses núcleos aí. E é isso que nós vamos falar agora. Porque quando você tem o fim do núcleo externo, então você vai ter uma faixa transicional, que nós vamos chamar de descontinuidade de Gutenberg. Geralmente, essa descontinuidade vai levar o nome do cientista que conseguiu identificá-la. Então, essa vai ser a separação, a fronteira entre o núcleo e o manto, descontinuidade de Gutenberg. E aí, você entra na próxima fase, que nós vamos voltar aqui no nosso slide, e você vai ver que é o manto terrestre. O que é isso, professor? É uma camada viscosa da crosta terrestre, na verdade, são materiais líquidos em alta fusão, e vai formar um rio, né? Um rio muito intenso de magma, que são minerais e metais derretidos por causa desse calor intenso do interior da Terra. É formada por vários tipos de rochas siliciosas, ricas em ferro e magnésio, e devido às altas temperaturas encontram-se em um estado complexo, que mistura materiais fundidos e sólidos, e recebe o nome de magma, como nós já falamos. Então, pessoal, e o que esse magma faz? Na verdade, é aí que começam as transformações. É aí que nós vamos ver como é que esses materiais vão se consolidar. Por quê? Você sai do núcleo, muito quente demais. E você vai ter o manto, que também vai ser dividido em manto interno e manto externo. Sendo que esse manto interno vai estar em alta fusão, ou seja, a temperatura é muito grande. Então, assim, tu imagina que, mais uma vez, você vai ter uma descontinuidade, você vai ter uma fronteira, que vai ser justamente a interface entre a crosta e o manto. E essa nós vamos ter um nome mais esquisito, né? Um nome mais complicado, descontinuidade de Mohorovičić, ou descontinuidade de morro, que fica mais fácil, né? Então, assim, vai levar também o nome do cientista, descontinuidade de morro, e vai ser justamente a fronteira
que vai ser ultrapassada para chegar até a crosta. E aí, meu amigo, que começa as transformações, que nós vamos ver agora. Então, olha só, a partir do manto superior e o manto inferior está próximo do núcleo. O manto superior está próximo da crosta. Então, o manto superior ele está próximo às baixas temperaturas do planeta. Assim, aquela temperatura intensa lá de trás, né, lá do núcleo, ela começa a diminuir. E já o manto inferior, que está próximo do núcleo, ainda continua em alta fusão. É justamente nessa parte aí, dessa transição, que nós vamos ter uma outra camada chamada astenosfera. Então, assim, o manto e a astenosfera, que é ali que tudo vai acontecer. Por quê? Esse rio de magma, ele, por causa do calor, ele vai estar em constante movimento. Né? Então, assim, ora vai estar próximo do núcleo, o calor intenso vai fazer com que esse magma suba, né? E acabe chegando nas partes mais acima, ou seja, nessa parte da estenosfera, próximo da crosta terrestre. Quando chega lá e começa a sofrer os efeitos das baixas temperaturas, então, essa parte do magma começa a se endurecer, começa a se resfriar. Então, nessa parte aí, vai acontecer uma coisa interessante. O fluxo desses materiais aí, eles vão começar de baixo para cima, de cima para baixo, fazendo um movimento constante que nós vamos chamar de célula de convecção. Que é o que vai ser o quê? Vai ser justamente esse fluxo de materiais derretidos que nós vamos chamar de magma. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? Você vai ter os primeiros materiais consolidados do planeta. Ou seja, a primeira formação da crosta terrestre, que nós vamos chamar de crosta interna. Então, falamos sobre o núcleo, falamos sobre o manto, falamos sobre a descontinuidade dos dois. A descontinuidade do núcleo para o manto é de Gutenberg e do manto para a crosta é a descontinuidade de Moore. Importante, tá bom? Então, a crosta terrestre, que vai ser essa camada mais superficial, ela tem uma espessura aproximadamente de 30 a 40 quilômetros e pode chegar até 70 quilômetros, né? No caso que a gente está falando é a sua extensão, né? Então, assim, possui duas partes, forma de relevo superficial, essa que nós vivemos em cima, e as estruturas geológicas internas, ou seja, a estenosfera, que nós falamos onde começa a se consolidar os materiais, as rochas, por exemplo, que nós vamos chamar de rochas magmáticas, aquelas que vão surgir diretamente do resfriamento desse magma, tá ok? Então, a partir daí, você já entendeu que você vai ter uma camada chamada núcleo, que vai ser dividido em núcleo interno, e núcleo interno sólido, núcleo externo líquido, vai ter a descontinuidade de Gutenberg, e aí você vai ter o manto inferior próximo do núcleo, o manto superior próximo da crosta, mais uma descontinuidade, continuidade de morro, e aí sim você vai chegar na crosta, que vai ser a última instância, né? Que você vai ter a estenosfera, onde vai começar a se consolidar os materiais, ou seja, começar a endurecer as rochas, a formação das rochas, que nós vamos chamar depois, né, numa outra aula, de rochas intrusivas, aquelas rochas que vão ser também chamadas de rochas ígneas ou magmáticas. Tá? Existem duas formas distintas de classificação da crosta terrestre. Primeira classificação divide-se em duas subcamadas. Acima, que seria composta, na maior parte, por silício e magnésio, e a Ciel, que vai ser silício e alumínio. A Ciel, ou seja, a camada que vai ter mais silício e alumínio vai ser mais flexível. E então vai sofrer mais ações dos agentes externos. E acima, que é a camada para dentro da crosta, ou seja, silício e magnésio, vai sofrer mais a intervenção dos agentes internos. Então, inclusive, o magma, o calor, a pressão, tudo vai ser provocado na cima. Então, assim, a camada acima é composta em sua maior parte por silício e magnésio, sendo constituído por rochas predominantes basálticas e compõe a porção inferior da crosta, a astenosfera.
Já a camada Cia é composta principalmente por silício e alumínio, constituído majoritariamente por rochas graníticas, ou seja, rochas que vão vir do magma, mas vão se resfriar fora, né, da questão interior, ou seja, é magma também, mas é só você imaginar um vulcão que está lançando o seu magma, né, por fora, e com o tempo vai endurecer, então você vai ter esse tipo de rocha, basáltica, granítica ou sedimentar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, ó. É justamente essa coisa aqui do círculo, né, que nós estamos vendo ali no desenho, que vai fazer essa transformação acontecer, tá? Então, se liga no processo.